Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Quero compartilhar com vocês aqui hoje um tema que é um tema central para se compreender o que é você, o que é a vida, o que é a natureza, o que é o universo e também para a gente ressignificar o que é o próprio yoga. O conceito que eu quero compartilhar é o conceito central, não apenas do yoga, mas de toda a filosofia espiritual do Oriente, que é um conceito chamado Dharma, popularmente traduzido como propósito, mas a gente vai perceber e compreender de forma mais profunda que o Dharma é muito mais além do que simplesmente o propósito, tudo bem? Então olha só, deixo uma sugestão aqui importante antes da gente começar essa palestra. A sugestão é, no canal do YouTube da nossa escola, existe um vídeo chamado Conhecimento Espiritual sobre a Vida. Ali eu trago algumas ressignificações importantes sobre o que é, por exemplo, a consciência, o que é a vida, o que é o espírito e o que é Deus. São ressignificações importantes, inclusive para poder compreender melhor essa palestra de hoje, que é sobre o Dharma, tudo bem? Então, meu conselho é, se você não assistiu ainda esse vídeo chamado Conhecimento Espiritual sobre a Vida, convido você a assistir, porque então você vai ter muito mais base para compreender essa palestra de hoje que é sobre o Dharma, tudo bem? Então, olha só, todo o percurso, o raciocínio que a gente vai fazer aqui juntos, estão embasados numa sabedoria milenar que surge há milênios antes de Jesus, lá num pedaço do planeta chamado Índia. E esse corpo de conhecimento é o próprio yoga, tudo bem? Só que para compreender o que é yoga, é preciso entender que esse conhecimento surge no momento em que o ser humano tem como busca, como meta suprema da vida, algo muito diferente do que a gente tem como meta, como propósito hoje. O yoga surge numa civilização chamada civilização védica. Védica porque vem da palavra Veda, que em sânscrito significa conhecimento, significa sabedoria. Então, o que é um ser humano que vive numa civilização védica? É um ser humano que conseguiu compreender que a razão principal de estar aqui materializado na vida não é a busca por aspectos materiais. Não é a busca por acúmulos de coisas, acúmulos de pessoas, acúmulo de fama, acúmulo de poder, acúmulo de riqueza, de privilégios e nada disso. A meta central, a meta suprema de estarmos aqui experimentando temporariamente a vida na matéria, a meta é a busca de Veda, a busca de conhecimento. Mas qual tipo de conhecimento? É o conhecimento científico e tecnológico, através do qual eu consigo dominar cada vez mais e mais a matéria? Consigo transformar a natureza em recurso natural, para que ela seja um veículo através do qual eu consigo poder, consigo riqueza? Não. Esse conhecimento não era tão importante para os seres humanos da civilização védica, que é de onde surge o yoga. O conhecimento que eles buscam é qual? É o conhecimento daquilo que eu sou. Como que eu consigo dominar a minha natureza interna, para então direcionar a minha vida rumo ao propósito único da vida. Então, cumprindo o propósito único da vida, eu consigo transbordar em felicidade. Eu consigo me libertar do meu sofrimento, das minhas aflições internas, das minhas angústias, porque se eu estou encaixado no propósito único da vida, eu estou sendo a própria vida. Então, tudo que a gente vai conversar aqui hoje é essencialmente sobre você. E aí a reflexão que eu deixo é, qual é a sua busca principal de vida? Para você, qual é o propósito mais nobre e elevado de estar aqui, curtindo e vivenciando essa experiência passageira e temporária curtíssima, que será um piscar de olhos, que é a própria vida na matéria? Qual é a sua meta, a sua busca principal? A busca principal dos yogis, a busca principal do yoga é o conhecimento. Então vamos entender um pouquinho mais por que a busca do conhecimento é importante, né? Qual é o valor do conhecimento? Tudo bem? Então vamos lá.
Hoje em dia, está todo mundo querendo buscar esse tal de Dharma, esse tal de propósito. Só que as pessoas estão tão perdidas e não conseguem encontrar o seu propósito, por quê? Porque elas não conseguem cumprir um pré-requisito que vem antes, que é qual? Conhecer aquilo que elas são. É impossível você saber qual é o seu propósito se você não conhece nem o que você é. Então, primeiro você precisa conhecer o que você é, ou seja, autoconhecimento. E para compreender o que é você, eu quero trazer aqui uma reflexão bem básica, bem simples, tudo bem? Que é a seguinte, olha só. Você está aqui agora se manifestando através de um corpo físico, não é? Você olha para o espelho todo dia, o que você vê? Você vê um corpo físico, vivo. Um corpo que pensa, que raciocina, que sente e que tem uma vitalidade pulsante. E você, que é a própria vida, a própria consciência, o próprio espírito universal, está se manifestando através desses veículos mental, emocional, vital e físico. E se quiser continuar se manifestando, se quiser continuar vivendo, você vai precisar de alguns itens básicos para isso. Você não vai conseguir continuar vivendo através desse corpo se você não conquistar 4 itens básicos. O primeiro é qual? O seu corpo precisa respirar. Se o seu corpo não tiver oxigênio, não for constantemente fecundado, fertilizado pelo elemento ar, seu corpo não continua vivo. E não tem conversa, é impossível continuar vivo por mais alguns instantes se não tiver o elemento ar. Mas o seu corpo, se quiser continuar vivo, necessita também da água, precisa constantemente se hidratar, porque a água garante a continuidade de vida no seu corpo. Mas vamos um pouco mais além. Além do ar e além da água, o teu corpo, se quiser continuar vivo, precisa constantemente ser fecundado e fertilizado pelo alimento, né? Se não tiver esse manancial de energia que o alimento provê, o corpo também degenera e vira um cadáver em pouquíssimo tempo. Ou seja, aqui você está começando a perceber que esse veículo físico que você olha no espelho, através do qual você manifesta a vida, ele depende de alguns itens básicos, sem os quais não consegue continuar vivo. Estamos falando aqui por enquanto sobre o quê? Sobre você. O conhecimento sobre você, tudo bem? Só que para além desses 3 itens básicos, existe mais um. Que é qual? O elemento fogo, ou seja, o sol. Aquela bola gigante que está flutuando todos os dias no ar e é dali que surge todo o manancial, toda a origem, toda a fonte da energia, do calor, da luz, que inclusive vai possibilitar o quê? Existir o oxigênio. Porque acho que você sabe que não haveria oxigênio para você respirar se não houvesse a ação do sol. Aí você fala para mim, não Renan, mas não é o sol que produz oxigênio, são as plantas, são os vegetais. Pois é, mas o vegetal precisa do sol para poder fazer a síntese da luz, a tal da fotossíntese, para poder produzir oxigênio para servir a você, para que você continue viva. Não haveria oxigênio sem a planta, mas também não haveria planta sem o sol, porque a planta só cresce por conta do sol. A semente que está lá na terra, ela não consegue brotar e virar um vegetal se não tiver a própria energia da terra, do mineral, mas também a atuação conjunta do sol, mas também a atuação conjunta da água e do ar. Sem a integração entre todos esses elementos, não haveria esse tal de vegetal que constantemente produz oxigênio para que você continue respirando. Olha só. E não haveria, obviamente, também o alimento. Aquilo que você come todo dia, o arroz, o feijão, é um vegetal. Não haveria pé de arroz, pé de feijão, cenoura, a abobrinha, a abóbora, alface, mandioca, que mais? Todos os alimentos que você come não existiriam se não houvesse a atuação do sol. Então aqui você começa a perceber o quê? Nenhum ser humano conseguiria existir sem o vegetal. Porque ele produz a energia, produz o alimento, produz o oxigênio, mas o vegetal também não existiria sem o sol. Sem o sol não haveria o alimento. Sem a água não haveria também o alimento. Então sem a água não haveria o ser humano.
Ou seja, a gente vai se dando conta aqui de que a tal da vida, que é uma inteligência, uma consciência, ela está orquestrando o quê? Ela está tramando o quê? Ela está tramando uma grande trama. O que é trama? Trama é um entrelaçamento de fios. Se você olhar para a sua roupa agora, você vai perceber o quê? Uma trama. Os vários fios entrelaçados que compõem uma unidade. E se você puxa a tua roupa de um lado, você está puxando todos os fios. Por quê? Porque todos os fios estão conectados, entrelaçados, inseparáveis. E é assim que estão funcionando todas as formas de vida. O mineral se transforma no vegetal. O vegetal colhe toda a potência do mineral, toda a potência do sol, da água e do ar, acumula toda a energia, toda a vida e toda essa abundância. O vegetal não guarda apenas para si. Ele não faz igual alguns seres humanos fazem, que é acumular, acumular, acumular apenas para si. O vegetal faz o quê? Acumula toda a potência de vida que surge dos 4 elementos da natureza e simplesmente faz o quê? Retribui, doando-se, doando enquanto sabor, enquanto aroma, enquanto textura, enquanto cores diferentes, enquanto energia, enquanto nutrientes diferentes, para que outras formas de vida, outras possibilidades da mesma vida possam surgir e se expandir. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo uma inteligência universal que ganha uma potência, uma força incrível de gerar formas diferentes de vida, em que cada uma dessas formas diferentes está atuando para quê? Está funcionando para quê? Existindo para quê? Todas as formas de vida, mineral, que se expande e se transforma no vegetal. O vegetal que se doa como alimento e potência de energia para o animal e para o ser humano. Cada forma de vida está atuando e funcionando não apenas para si mesmo. Está atuando e funcionando para quê? Para a manutenção da expansão da própria vida. Cada forma de vida da natureza existe e foi gerado para cumprir um propósito único, que é qual? Sustentar a harmonia dessa dança infinita e evolutiva da própria vida. E a vida, essa consciência, essa inteligência, ela dança a sua coreografia infinita, o seu movimento de expansão, de criatividade, de evolução, através dessas formas. Uma forma apoia a outra. Uma forma depende da outra. Uma forma nutre a outra. Uma forma está sempre empenhada em sustentar a harmonia da continuidade da vida. Olha só que curioso. Isso aí que você olha no espelho todo dia é chamado do quê? Corpo físico. É um corpo físico que ganhou um nome. Por exemplo, no meu caso, é um corpo físico que ganhou o nome de Renan. O corpo físico chamado Renan era desse tamanho aqui, ó. Era menor que uma semente. E ele foi crescendo, 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 expandindo, 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 e hoje tem essa forma adulta aqui. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque constantemente esse corpo foi nutrido com energia. E olha só o que eu acabei de falar, não foi nutrido com comida. Porque a gente não se alimenta da comida, do vegetal, do arroz com feijão. O arroz com feijão é apenas um transportador que nos transporta o quê? Aquilo que os indianos chamam de prana. Prana é a palavra em sânscrito que significa energia vital. É o princípio energético da própria vida. Esse princípio energético da própria vida, que está lá no arroz e no feijão, não nasceu no arroz e no feijão. O pé de arroz e de feijão conquistou isso a partir de onde? Do mineral. Estava no mineral, estava no sol, estava na água, estava no ar. Ele apenas transporta toda essa potência de vida para que você alimente o corpo através de um sabor. Se não existisse o vegetal, você teria que se alimentar do quê? De terra. Porque todo esse prana, essa energia de vida, ela está concentrada onde? Nos minerais, na terra.
É por isso que o seu corpo físico é um corpo feito do quê? De minerais. Quando você olha lá no rótulo dos alimentos, está escrito o quê? Está escrito lá silício, ferro, alumínio, magnésio, potássio, cálcio, sódio. O que é tudo isso? São minerais. É terra, é lama, é barro. A gente se alimenta da lama, da terra, do barro, e é isso que constitui a nossa fisicalidade. Olha que curioso, os indianos têm uma expressão para designar o corpo físico. Como que chama corpo físico na linguagem dos indianos? Anamaya Kosha, que significa o quê? Um corpo temporário de alimento. Olha que inteligência, olha que compreensão. Eles chamam o próprio corpo físico do quê? Não é corpo físico. É um corpo temporário feito de alimento, feito de comida. E é isso que é o nosso corpo físico. Os 8 principais minerais que compõem o teu corpo físico são os 8 principais minerais que compõem a crosta terrestre. É o oxigênio, é o silício, é o alumínio, é o ferro, é o cálcio, é o sódio, é o potássio e é o magnésio. Os 8 principais minerais que estão na Terra estão compondo teu corpo agora. Ou seja, você continua vivo aqui porque está constantemente sendo servida e fecundada pelo ar, pela água, pela terra, que é o alimento, e pelo fogo, que é o sol. Se você retirar qualquer uma dessas peças, dessa grande teia da vida, o teu corpo não é possível continuar existindo. Nenhum ser humano é possível de continuar existindo. Então, a gente está falando aqui sobre o quê? Você depende desses 4 elementos da natureza. Por quê? Porque você é esses 4 elementos da natureza. É por isso. Então, aqui surge um ponto principal, que é a visão de yoga, que é a visão de mundo dos grandes yogis. Nós somos a própria natureza. Tudo bem? Essa dança de interconexão, interação entre os vários elementos, compondo os seres minerais, vegetais, animais e seres humanos, essa dança, essa comunhão é aquilo que é chamado de Dharma. O Dharma é a lei natural da própria vida, é o movimento natural da própria vida. Qual é esse movimento natural mesmo? É um movimento em que essa consciência universal chamada vida, ela está constantemente gerando formas diferentes de vida para que uma forma sustente a outra, para que uma forma esteja contribuindo com a harmonia da outra, para que uma forma acumule a potência da vida e retribua com a mesma potência da vida para que a vida continue se expandindo no seu movimento expansivo, evolutivo e criativo. Tudo bem? Olha só, se você não for continuamente abastecida com uma energia que vem de fora, que vem do sol, que vem da água, que vem do alimento, que vem do ar, você não conseguiria nem estar aqui assistindo esse vídeo, essa palestra. Porque tudo o que você faz na vida, ver, escutar, se locomover, coração bater, corpo respirar, sentir, pensar, raciocinar, tudo que você faz na vida depende desse manancial de energia que vem de fora. O sol está gerando isso para você. A terra está gerando isso para você. Todas as formas de vida estão servindo você continuamente. O Dharma é esse movimento. O movimento de servir, 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 servir. O sol não brilha apenas para ele próprio. O sol não se contenta em existir apenas para benefício próprio. O sol existe para quê? Para contribuir, para servir, distribuir aquilo que ele tem de melhor para presentear a continuidade da vida e do universo. Os minerais não se contentam em ficar acumulando energia apenas para si. Eles existem para quê? Para presentear o universo com o que eles têm de melhor, que é o quê?
o armazenamento da própria energia. Quem que vai sugar esse armazenamento de energia? As sementes, os vegetais. E é daí que vai surgir uma grande árvore, que vai surgir o alimento, para que você coma, para que produza oxigênio para você respirar. Então está havendo aqui o que? Uma dança. A energia universal, o prana, a abundância de vida, ela vai dançando do sol, se armazenando no mineral, se expandindo para o vegetal, para que o vegetal sintetize toda essa potência de vida e entregue para você. Olha que dança incrível, olha que inteligência incrível, uma forma de vida servindo a outra. Eu acúmulo a potência de vida e retribuo. A vida é tanta em mim, é tanta, que eu não caibo em mim, não cabe na minha forma. E eu transbordo vida. Eu transbordo, eu quero fertilizar, eu quero fecundar o universo, eu quero presentear o universo com aquilo que eu tenho de melhor. O que o sol tem de melhor para oferecer? Luz, calor, energia. O que o vegetal tem de melhor para oferecer? Aroma, belezura, alimento, energia, oxigênio. Agora, o curioso é, o próprio vegetal não existiria sem você. Olha a sua importância aqui nessa teia da vida. O oxigênio é produzido pelo vegetal só porque o vegetal absorve o gás carbônico, que você solta quando está respirando. Você respira absorvendo o oxigênio produzido pelo vegetal e você exala o gás carbônico que o vegetal precisa para fazer a fotossíntese, para produzir energia e oxigênio. Está tudo intimamente, profundamente conectado, interligado. Então a gente chega à conclusão qual aqui? A conclusão de que o único propósito da vida, e qual vida que eu estou falando? Não é a vida da sua pessoa, é a vida universal que somos todos nós. Essa inteligência, essa consciência, esse espírito universal que está permeando, fecundando todas as formas de vida, gerando todas as formas de vida, essa inteligência dança, se movimenta através de uma lei natural, de uma ordem natural de servir, servir, servir. Isso é o Dharma, uma lei natural, uma ordem natural de servir, servir, servir. Olha só, Dharma é uma palavra em sânscrito que vem de uma sílabazinha primitiva do sânscrito chamada Dri. D-H-R-I. Essa sílabazinha D-H-R-I significa sustentar, significa manter. Então o Dharma surge daí. O Dharma é o quê? O Dharma é aquilo que sustenta, aquilo que mantém. O Dharma é uma lei natural que mantém, é uma ordem natural, é um movimento natural que sustenta e mantém. Sustenta e mantém o quê? Sustenta e mantém a própria vida, a própria harmonia da vida, se expandindo num movimento eterno, dinâmico, criativo e expansivo. E essa lei natural, essa ordem natural que sustenta e mantém, é o tal do propósito. É traduzido popularmente como propósito. Ou seja, a vida só tem um propósito. Qual é esse único propósito? Continuar gerando formas diferentes através de um repertório incrível e infinito. Por que incrível e infinito? Porque quando você olha para a natureza não existe apenas meia dúzia de espécies vegetais, meia dúzia de espécies animais, meia dúzia de minerais. Existem quantas? Milhares, incontáveis formas diferentes, né? Com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, com potencialidades diferentes e complementares. Todas essas formas de vida diferentes surgem da onde? Da mesma vida. É uma vida só, gerando infinitas, incontáveis formas dela mesma, para que ela mesma possa se utilizar de todas essas formas para manter o seu movimento criativo e evolutivo. Uma
dessas incontáveis formas geradas pela própria vida, é essa forma que você olha no espelho todo dia. No meu caso, o que é essa forma chamada Renan? É apenas uma das incontáveis formas de vida geradas pela única vida que existe. Para quê? Para que essa forma chamada Renan possa cumprir, contribuir e servir ao movimento da vida, que é o quê? Servir, 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 servir. Essa forma de vida chamada Renan, presentear o universo com aquilo que se tem de melhor, para sustentar, para ajudar, para contribuir com o movimento evolutivo da vida. Esse é o único propósito que existe. O curioso é, para a visão do yoga, você não é essa pessoinha que você olha no espelho todo dia. A pessoa que você olha no espelho todo dia é apenas uma ferramenta, um instrumento, um veículo, através do qual você, que é a própria vida e consciência universal, você está utilizando esse corpo para tentar cumprir o propósito da vida. Ou seja, a nossa missão aqui é qual? O nosso propósito aqui é qual? Se nós somos a vida, e o único propósito da vida é servir, 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 manter, sustentar a harmonia do todo, a harmonia da existência universal, se esse é o propósito da vida e você é a vida, qual é o seu propósito? Diz para mim. O seu propósito sempre foi, é e sempre será servir. Presentear o universo com aquilo que você tem de melhor. Se tornar um canal, se tornar um instrumento que gere benefícios para contribuir com a sustentação e continuidade da harmonia da vida. Esse é o Dharma. Esse é o propósito único que existe. O meu propósito é o mesmo que o seu propósito. É o mesmo que o propósito de todos os seres humanos. Quando a gente compreende que nós não somos uma pessoa que precisa gastar tempo e gastar energia para querer ser alguém, porque se a gente quer ser alguém, a gente está acreditando que a gente é apenas uma pessoa, e se a gente acredita que a gente é apenas uma pessoa, a gente vai existir para satisfazer os benefícios apenas da pessoa, apenas do ego. Quando você rompe com esse pensamento e você não busca mais apenas a segurança para si mesmo, o prazer para si mesmo, o interesse para si mesmo, quando você rompe com esse ciclo, que no yoga é chamado de samsara, o que significa samsara? Girar em círculos. É quando a sua existência só busca o quê? Segurança e prazer, segurança e prazer, segurança para mim, sobrevivência para mim, prazer para mim. Quando você rompe com esse ciclo, você começa a compreender, ou no mínimo desconfiar, de que você é algo muito maior do que uma pessoa. Você começa a perceber que você não é alguém. Você não está limitado a uma pessoa. Você é ninguém. E ser ninguém não é algo que está limitado. Ser ninguém é o quê? É ser algo que está para além da pessoa. Ser ninguém é ser a própria vida cósmica universal. A gente gasta tanto tempo, a gente perturba a si mesmo tentando ser alguém, sendo que o autoconhecimento está a todo momento querendo mostrar para a gente que a gente é o quê? Ninguém. E isso é libertador. Porque ser ninguém é muito maior que ser alguém. Você é a própria vida. E vida não é alguém. Vida não é uma pessoa. Vida é o quê? Vida é uma potência divina, transbordante, que a todo momento quer fazer o quê? Fertilizar, fecundar o universo. É uma plenitude que não cabe em si. E se não cabe em si, eu quero fazer o que a todo momento? Eu quero me doar, eu quero me entregar, eu quero contribuir, eu quero fertilizar. E essa tal de vida transbordante que é você, ela não é nem homem e nem mulher. Né? Vida é masculino ou feminino? Não é nenhum dos dois. Vida é preta ou é branca? Não é nem preto nem branco, nem amarelo, nem marrom. Por quê? Porque não é alguém, não tem uma cor de pele.
E isso que é você. É algo que não é nem homem e nem mulher, não é nem branco nem preto, não é nem brasileiro e nem estrangeiro. É algo que não tem nem forma, é algo que não tem nem nome. Uma inteligência universal, que está temporariamente atuando através do corpo que você olha no espelho, mas está atuando através do corpo do Renan também, mas está atuando também através dos minerais, dos vegetais, dos animais. Todas as formas de vida estão permeadas, são geradas por essa tal de vida. Que somos nós, uma mesma e única vida. Quando compreendemos isso, surge em nós um impulso natural em querer fazer o quê? Mais uma vez, agir e existir não apenas para o benefício da pessoa. Eu não vou mais querer existir apenas para gerar benefício para o Renan, porque eu já compreendi que eu não sou o Renan. Eu sou muito maior que uma pessoa, eu sou muito maior que ser alguém. Eu sou a própria existência universal. E se eu sou a existência universal que está atuando através do Renan, eu vou utilizar o instrumento chamado Renan. Para quê? Para manifestar o Dharma. O único propósito que existe. Eu vou utilizar o Renan para que através dele, através do seu pensar, sentir e agir no mundo, a todo momento esteja acontecendo um movimento do quê? De querer servir, de querer contribuir com a harmonia do todo, querer contribuir com a harmonia dos outros seres, gerar bem-aventurança e benefícios para o Renan, sim, e também para os outros seres. Surge a partir dessa compreensão do Dharma uma percepção profunda de que você está unido incondicionalmente, inseparavelmente, você está unido a todos os seres, a toda a existência. Quando você compreende o Dharma, você está no estado de consciência chamado Yoga. Por que que Yoga se chama união? Por que que na raiz etimológica da própria palavra Yoga, a tradução em português é união, adequação? Por quê? Porque não é apenas estar com corpo, mente e espírito unidos. Yoga não é apenas a união entre corpo, mente e espírito. Yoga é você se perceber unida a todas as formas de vida. E a partir dessa compreensão de que estamos todos conectados, entrelaçados amorosamente, sendo uma única e mesma potência de vida, quando percebo isso, brota em mim o amor, brota em mim a compaixão, brota em mim a fraternidade. Eu não preciso fazer esforço para ser compassivo e amoroso e altruísta e fraternal e generoso e bondoso. Não é algo que precisa de esforço. Por quê? Porque é algo que brota naturalmente a partir desse conhecimento disso que eu sou. E o que eu sou? Vida. Se manifestando através de um instrumento que foi gerado pela própria vida. Para que a própria vida possa se utilizar desse instrumento para gerar o quê? Vida. Em benefício do quê? Da própria vida. O único eu que existe, não existe nenhum outro eu, é qual? Vida universal. Que está se fantasiando de vários seres diferentes ao mesmo tempo, para cumprir o Dharma, o único propósito que existe. Quando você compreende tudo isso, você se encaixa no fluxo da vida. Tua vida ganha um outro impulso. Você não vai mais buscar apenas a sua segurança e o seu prazer. Você vai buscar agora o quê? Cumprir o Dharma. Né? A segurança que antes era a sua finalidade de vida, o prazer que antes era a sua finalidade de vida, você só vivia para buscar incessantemente a segurança, acumulando coisas para se sentir seguro, acumulando pessoas para se sentir seguro, acumulando fama, acumulando poder para se sentir seguro, ou para sentir prazer. Tudo isso agora não é mais a busca da sua vida. Tudo isso agora é apenas o quê? O início. É apenas o meio. Você continua buscando sim a sua segurança. Por exemplo, a sua segurança financeira e material, que são sim importantes. Você continua buscando a sua segurança e estabilidade emocional. Você continua querendo buscar
a satisfação e o prazer, mas para que tudo isso te conduza para uma busca maior, que é o Dharma. A sua segurança agora está a serviço do Dharma. O seu prazer agora você sente não buscando experiências temporárias, ou sexo, ou drogas, ou pessoas, ou fama, ou riqueza, ou poder. O prazer agora brota genuinamente, naturalmente, organicamente, quando você está a serviço da vida. No movimento natural de gerar benefícios e bem-aventurança para a vida. E a partir de agora é daí que brota o seu prazer. Porque a partir de agora você não está sendo apenas o seu ego, querendo buscar apenas para você. A partir de agora você está sendo a vida, querendo servir a vida. E é desse movimento, desse novo impulso, dessa nova compreensão, que surge aquilo chamado felicidade. Então, olha que curioso. Essa tal da felicidade, ela não está envolvida com o sentido de acumular e juntar coisas. Felicidade, originalmente, numa visão filosófica espiritual, inclusive lá no dicionário, felicidade significa transbordar, doar, entregar. Olha só, felicidade vem da palavra em latim felix. Felix significa feliz. E felix significa fecundar, fertilizar. Então, quando é que eu estou sendo feliz? Eu estou sendo feliz quando eu estou a todo momento manifestando Félix, fertilizando, fecundando o universo, doando o meu potencial, doando aquilo que eu tenho de melhor para fecundar e fertilizar o universo, para que o meu potencial gere frutos para todos os seres, para todo o universo. Quando eu estou nesse movimento de me doar, servir, 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 eu estou sendo a própria felicidade. Olha que curioso. E segundo a visão do yoga, por que é que existem tantas pessoas infelizes no mundo? Porque a maioria dos seres humanos ainda não percebeu que felicidade não vem do acúmulo, 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 querer juntar, juntar, juntar. As pessoas não perceberam que a felicidade é o quê? Servir. Felicidade é doar, entregar. Félix, que significa fecundar e fertilizar o universo. Pergunta: você está presenteando o universo com o que você tem de melhor? Você está servindo, contribuindo, fecundando o universo com aquilo que você tem de melhor? Se você estiver fazendo isso, você está sendo a própria felicidade. A vida transbordante que não cabe apenas em uma pessoa e, por não caber em apenas uma pessoa, quer fecundar, distribuir, compartilhar, ofertar como universo aquilo que se é. Se você está nesse movimento, você está sendo a própria vida cumprindo o Dharma. Uma lei natural, uma ordem natural. A vida não tem outro movimento. A consciência universal, vida, o espírito universal, a inteligência, o Deus universal, que não é uma pessoa, mas é um Deus sendo a própria vida, a própria inteligência, está nesse momento, está nesse movimento incessante do quê? Doar-se. Se esse movimento está acontecendo através de você, a vida começou. Se esse movimento de servir, 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 doar-se, transcender o próprio ego, se libertar das amarras, da mesquinharia, da prisão do próprio ego, do monopólio, da ditadura do próprio ego. Se você rompeu essa ditadura e esse monopólio e agora você existe para servir a vida começou. Se não, a vida nem começou ainda. Por que não começou? Porque vida é uma inteligência que está sempre agindo para cumprir um movimento, uma lei, uma ordem natural em que você está servindo para a continuidade e expansão da própria vida. Se esse movimento ainda não começou, ainda não é vida.
o que está existindo através de você é apenas o quê? A vida do ego. Vida com V minúsculo. E aquilo que nós somos não é o ego. Não é a vida do ego. Aquilo que nós somos é vida com V maiúsculo. Existe algo dentro de nós, sempre convidando a gente para que a gente se encaixe nesse movimento de servir. Se encaixe nesse movimento de ser a própria felicidade transbordante que quer presentear o universo. Igual a semente. Quando a semente reúne toda a potência de vida dentro de si, qual é o ensinamento que a semente traz? O ensinamento da semente é não caber dentro de si. Ela rompe as próprias limitações, as próprias barreiras, os próprios obstáculos. Por quê? Porque existe algo dentro dela que quer transbordar, que quer doar, entregar, servir, florescer. É o transbordamento da própria semente querendo fertilizar e fecundar o universo. Isso se chama felicidade. Isso é o Dharma, o único propósito que existe. Que a gente possa então se encaixar nesse único propósito que existe. Né? E agora o curioso existe um grande amigo que eu gosto muito, chamado Ari. Algumas outras pessoas conhecem esse amigo também. Ari, o Aristóteles, é um amigo que vivia lá na Grécia por volta de 500 anos antes de Jesus. E o Aristóteles dizia o seguinte: a única obrigação que você tenha na vida, na matéria, nesse curto período, essa curta passagem aqui na matéria, a única obrigação que você tem é ser ético com você mesmo. E o que significa ser ético com você mesmo? Significa você ser a própria vida transbordante e presentear o universo com aquilo que você tem de melhor. Manifestar a tua potência que está aí esperando para acontecer. O universo está esperando você acontecer. E ser ético com você mesmo é o quê? Simplesmente você acontecer. Colocar a tua potência a serviço da vida. Doar-se para a continuidade e expansão da vida. Quando você está fazendo isso, você está sendo feliz. E a única obrigação que você tem é ser feliz. Não no sentido de acumular, mas no sentido de doar-se, servir, transbordar-se. Porque então, a partir desse seu transbordamento, você sendo a própria felicidade, todos e todas poderão beber dessa fonte e colher desses frutos. Aí então a tua vida se torna uma vida significativa. E o que é uma vida significativa? É uma vida em que você está contribuindo, espalhando, distribuindo benefícios para toda a existência. Isso é uma vida significativa. É uma vida que está a serviço da vida, contribuindo com a própria vida, servindo a própria vida. Essa é a meta suprema. Esse é o propósito único, ser ético com você mesmo. E olha que curioso, Aristóteles completa, dizendo que se você está servindo e doando ao universo que você tem de melhor, você está sendo o quê? Félix, feliz, fertilizando e fecundando. Se você não está no movimento de servir, através de uma lei, de uma ordem natural de querer contribuir com a vida, significa que você não está colocando o potencial a serviço da vida. Então você não está fecundando e não está fertilizando. Você não está sendo feliz. Você está sendo o quê? Infeliz. Nesse caso, você está atrasando o movimento de evolução do todo. Por quê? Porque isso que a gente chama de vida, uma consciência universal, gerando formas diferentes para que ela mesma possa se utilizar e gerar amor, gerar frutos, gerar transbordamento, abundância e prosperidade no movimento criativo e evolutivo. Esse movimento acontece através de cada uma das formas que a vida gera, através de cada um dos indivíduos,
através de cada um dos seres humanos. Se você não está encaixado nesse movimento, você está atrasando a evolução do todo. Olha que curioso. A evolução do todo acontece a partir da evolução de cada um dos indivíduos. A sua evolução é a evolução do todo. A tua estagnação é a estagnação do todo. E aí, para compreender como o Dharma não tem nada de místico, o Dharma é algo que está presente em todos os lugares, é só você perceber como ele também está presente naquilo que está mais próximo de você. O teu corpo, aquilo que está mais próximo de você, é composto por 30 a 40 trilhões de células. Isso é o que a ciência moderna diz. Assim como uma casa é composta por vários tijolinhos, o seu corpo é composto por várias células. Cada uma dessas células possui uma inteligência incrível e cumpre uma função específica nesse todo que é o teu corpo. Olha que curioso. E se você mergulhar mais profundo, cada uma das células possui dentro de si organelas responsáveis por atividades diferentes. A mitocôndria está produzindo energia, o ribossomo está produzindo a proteína. Os centríolos estão cuidando da expansão, ou seja, multiplicação das células. Os lisossomos estão cuidando da excreção. Qualquer coisa estranha que entra na célula, o lisossomo faz a digestão e manda embora. Olha quanta inteligência, é como se uma célula tivesse vários departamentos diferentes, cada uma cumprindo uma atividade de uma forma incrivelmente, absurdamente ordenada. Ou seja, uma inteligência está agindo no teu corpo agora, em cada uma dessas células, fazendo com que cada uma cumpra uma função diferente para sustentar a harmonia do todo, que é o teu corpo. O teu corpo continua agindo e trabalhando através de todas essas células, inclusive quando você está dormindo. Ou seja, é uma inteligência que independe da sua vontade. Se quando você for dormir, você falar, o ribossomo, para de produzir proteína que eu vou dormir. O ribossomo, a célula vai falar o que para você? Não vai falar nada, porque a célula não fala. Mas a célula vai parar de produzir proteína? Não. É uma atividade constante, é uma ação constante que está acontecendo independentemente da sua vontade. Quando você está dormindo, o corpo continua respirando. O coração continua batendo quando você está dormindo. Ou seja, existe uma inteligência agindo incessantemente no teu corpo quando você está dormindo ou quando está acordado, quando você quer e quando você não quer. É uma inteligência autônoma. E essa inteligência, ela só funciona se todas as células, todas as trilhões de células estiverem empenhadas em cumprir qual movimento? Servir, servir, servir. Nenhuma célula está trabalhando apenas para si mesma. Imagina se apenas uma delas, das trilhões de células, resolver acumular toda a energia que está entrando no corpo, acumular só para ela. Isso se chama o quê? Tumor. Por quê? Porque qualquer manifestação de individualismo, de egocentrismo, gera um tumor no seu corpo. Né? A inteligência da vida não consegue prosperar. A inteligência da vida não funciona se houver qualquer sinal de egocentrismo. Por quê? Porque a lei natural, a ordem natural, o Dharma, o movimento da própria vida é um movimento de cooperação, em que, por exemplo, no teu corpo, uma célula está trabalhando não para o benefício dela. Está trabalhando para quê? Para o benefício do todo. A célula não trabalha só para ela, ela trabalha para as outras trilhões de células, para manter, para sustentar a harmonia do todo. E o que é que significa Dharma mesmo? Significa aquilo que sustenta, aquilo que mantém. Então, olha que curioso, o Dharma não tem nada de místico. O Dharma está nas células do seu próprio corpo. Um movimento natural da inteligência cósmica universal, que só consegue fluir através de uma forma estar servindo a outras, uma forma estar servindo ao todo.
Isso está acontecendo nos átomos que estão amorosamente abraçados e integrados no seu corpo. Átomos formando moléculas, moléculas formando células, células formando órgãos, órgãos formando sistemas, sistema digestivo, sistema excretor, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso. Tudo isso num movimento dármico, num movimento integrado de servir, 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 sustentar e manter a harmonia do todo. Esse mesmo movimento está presente nos planetas, nas galáxias. Os planetas estão orbitando em volta desse Sol, do sistema solar em que a gente vive, através de uma comunhão, uma sincronia e uma harmonia inteligentíssima em que a distância entre um planeta e outro contribui para a harmonia do sistema solar todo. Se um planeta desviar um pouquinho a sua órbita, influencia todas as órbitas de todos os outros planetas. Só existe vida nesse nosso planeta Terra por conta do quê? Por conta da presença de todos os outros planetas, que estão no movimento do quê? De atração, de equilíbrio, de sincronia, de sustentação. E a presença de todos os outros planetas é necessário para que o nosso planeta Terra mantenha uma distância segura do Sol, em que não é nem muito quente e nem muito frio. O Dharma existindo no macrocosmo, planetas, órbitas, galáxias existindo nas suas células, nas moléculas, nos átomos, e existindo aqui na interação entre minerais, vegetais, animais e seres humanos. Que possamos então compreender que só existe um único propósito na vida e que a gente possa ser aquilo que a gente é, conhecer aquilo que a gente é, conquistar Veda, sabedoria, conhecimento do que somos. Somos a própria vida, inteligência universal. Quando a gente compreende isso, a gente manifesta o nosso propósito. Agora a questão é, existem vários caminhos para conquistar o propósito único que existe na vida, que é qual? Servir, servir, servir. O Renan possui alguns dons e capacidades para que possa servir a vida. Você possui outros dons, capacidades, habilidades, genialidades que podem servir a vida. Então, o propósito é único. Servir. O propósito único de todos nós aqui. Porém, existem caminhos diferentes para se alcançar esse propósito, né? Talvez agora fique mais fácil compreender por que os seres humanos da civilização védica olham para a natureza e começam a observar na natureza deuses, divindades. Existe o Deus do Sol, o Deus da Terra, da água, do fogo, do ar, o Deus, a divindade que representa a lua, as tempestades. Por que a visão de mundo dos yogis é essa visão de mundo? Porque eles conseguem compreender que a minha existência só é possível porque a minha existência, o corpo que eu olho no espelho, é apenas uma resultante, uma consequência de todas essas forças da natureza integradas. E se aquilo que eu olho no espelho é o resultado de todas as forças integradas da natureza, todas as forças da natureza são deuses. Todas as formas da natureza são deuses. Todos os seres que eu vejo em minha volta, sejam outros seres humanos, ou seres animais, ou seres vegetais, ou seres minerais, tudo o que eu vejo é a própria natureza. O meu corpo é a natureza. E todos esses corpos que eu estou vendo são sagrados, são divinos, são manifestações disso que a gente chama de Deus. Então aqui a gente ressignifica também o que é natureza. Natureza é toda a materialidade se manifestando como resultado das forças divinas, da consciência divina. Tudo que eu estou olhando é Deus. Tudo que eu estou olhando é sagrado. Quando eu compreendo também essa percepção de que toda a natureza é sagrada,
inclusive o meu corpo, vai surgir em mim o quê? O respeito, a admiração, a devoção por todas as formas de vida. Não apenas ao meu corpo, o respeito incondicional a todas as formas de vida, através da percepção de que toda a natureza é sagrada. Tudo bem? Mas o problema é qual? Quando eu falo a palavra natureza, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Não é você. A primeira imagem que vem na sua cabeça talvez seja uma arvorezinha e uma montanha e um solzinho no fundo, que era aquele desenho que a gente costumava fazer na escola quando a professora dizia: agora desenha a natureza. E todos os desenhos eram iguais. Era uma montanha, uma árvore e o solzinho. Pois é, a visão do yoga sobre natureza não é essa visão limitada. É uma visão ampliada e expandida. Tudo o que está manifestado na matéria é a própria natureza. Seu corpo é a própria natureza. Tudo é meio ambiente. Tudo é o meio através do qual a vida está se manifestando. Tudo é o ambiente através do qual a vida está manifestando. O Dharma. Tudo bem? Se eu sustento uma visão de separatividade em que eu não consigo compreender que eu sou a natureza, isso quer dizer que eu perdi o vínculo, perdi a conexão com a própria natureza. Se eu não tenho vínculo e conexão com a natureza, enxergo a natureza lá e eu aqui, essa visão de separatividade vai abrir margem para que, por exemplo, eu possa explorar a natureza para conquistar interesses pessoais para mim, né? Então, toda a possibilidade de explorar a natureza surge dessa visão de separatividade. Só que tem um detalhe: ser humano também não é natureza? Pois é. Então, se eu enxergo a natureza separada de mim, eu também enxergo os seres humanos, seres animais e vegetais separados de mim. A minha exploração com a tal da natureza significa explorar o próprio ser humano. Exploração do homem pelo homem, do ser humano pelo ser humano. Explorar os animais. Explorar todas as formas de vida, se eu tiver essa visão de separatividade. Se abre a possibilidade de toda a miséria humana, se abre a possibilidade de toda a violência a partir dessa visão de separatividade. Da mesma forma, toda a possibilidade da violência, da exploração, da injustiça, da desigualdade, elas se dissolvem, elas perdem o sentido se eu compreendo que todas as formas de vida são expressões diferentes de uma mesma vida. E a partir dessa compreensão, eu não vou querer violentar ou explorar ninguém, porque eu compreendo que explorar ou violentar alguém seria violentar a própria vida, aquilo que eu sou. E eu não quero explorar e violentar aquilo que eu sou, porque aquilo que eu sou é sagrado, é divino, é manifestação de Deus. O que é sagrado, divino e manifestação de Deus? Todas as formas de vida. Essa visão de unidade é chamada de yoga. Uma visão de unidade em que a violência não há mais sentido. Não há mais sentido para a injustiça, para a exploração, para a desigualdade. Não há mais sentido para que continuem existindo todas as misérias e mazelas humanas. O que há sentido agora é manifestar o quê? Bem-aventurança, amor, generosidade, bondade, altruísmo, compaixão. Tudo bem? Espero que então tenham compreendido o que é o Dharma, o único propósito que existe na vida. Espero que a gente tenha conseguido aqui ressignificar o que é o ser humano, o que é a natureza, o que é o universo, o que é a vida e o que é o próprio yoga. Tudo bem? Agradeço pela escuta de vocês, pela presença, pela abertura. Namastê.